Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós iremos aprender a somar no Excel. Você deve estar pensando, somar é muito fácil no Excel. Concordo, mas temos que tomar alguns cuidados para que a nossa soma seja de forma mais efetiva e que não cause alguns erros. Então, vamos para a tela, vamos saber como somar da forma correta no Excel. Vem comigo! Antes de iniciarmos na função soma, nós iremos ter agora uma visão geral sobre fórmulas. Visão geral sobre fórmulas. As fórmulas no Excel sempre começam com o sinal de igual. Disso nós já sabemos. Quando uma fórmula é inserida em uma célula, ela aparece na barra de fórmulas. Então, além de quando nós colocamos sinal de igual e uma fórmula no Excel, em cima da barra de fórmulas, vai aparecer também a fórmula. As fórmulas no Excel podem conter partes distintas, isso é importante. Todos os itens a seguir, ou apenas algum deles, podem fazer parte de uma fórmula. São esses itens. O que é que compõe uma fórmula? Uma fórmula é composta de algumas partes, e estas partes são funções, referências, operadores e constantes. Então, nós vamos prosseguir e saber o que cada uma delas significa. O que é uma função? Então, vamos primeiramente ver o que é uma função. As funções, elas realizam determinados cálculos. Nós chamamos erroneamente uma função de fórmula. Por exemplo, a função soma. Lá quando você coloca igual, soma, ali você não está fazendo uma fórmula. Se você está fazendo uma função do Excel. A função proc_v, ali é uma função do Excel. A função soma_se é uma função do Excel. A função se é uma função do Excel. Então, outra das partes das fórmulas, já vimos função, que erroneamente chamamos de fórmulas, mas também as fórmulas elas contêm referências. Referência é o endereço que se atribui. É o endereço que se atribui a uma fórmula ou célula na qual retorna um valor de uma célula referenciada. Ou seja, o que é a referência? É você pegar o valor, você pegar uma célula, colocar na fórmula o endereço daquela célula na fórmula e esse endereço que colocamos na fórmula vai retornar o valor daquela célula. Se você modificar aquela célula, o valor que estará na fórmula também será modificado de acordo com o valor da célula original. Essa é a referência. A fórmula também contém operadores. O que são os operadores? Os operadores eles efetuam determinados cálculos. Então, os operadores eles efetuam determinados cálculos. Eles podem ser o quê? Os aritméticos, que é mais, é menos, é vezes, ou vezes aqui é um asterisco, que é a multiplicação, a divisão, que é a barra, a porcentagem, que é o sinal de porcentagem. Então, esses são operadores aritméticos. Temos também os operadores de comparação, que é o igual, é o maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, e tem aqui o diferente, o diferente é assim. Então, esses são operadores de comparação. Temos também os operadores de concatenação de texto. O que é concatenar um texto? Concatenar é unir um texto com outro. É você fazer a junção, a união de dois textos distintos, que podem estar também em células separadas. Se você quiser uni-los, você pode usar esse operador de concatenação de texto. E também temos os operadores de referência. O que são esses operadores? Por exemplo, o intervalo, 2 pontos, é o intervalo. Quando você coloca A1, 2 pontos, até B, quando você coloca A1, 2 pontos, até A5, significa que ele vai considerar esse operador de referência, vai considerar os valores de A1 até A5. Ponto e vírgula combina várias referências. Então, você pode separar várias referências com o ponto e vírgula. Vamos prosseguir. As constantes. Temos aqui as constantes. São números ou textos inseridos diretamente em uma fórmula ou função. É um valor
que não é calculado no Excel. Ele sempre permanece o mesmo, que é uma constante. É aquilo que não varia. É aquilo que vai permanecer, você vai colocar o número e aquele número vai permanecer. Por exemplo, se você colocar uma data, você pode colocar um número, você pode colocar uma data e uma célula e aquele valor não irá modificar, não irá mudar. Se você colocar o número, ele também não irá mudar. Se você pode colocar um texto, receitas trimestrais, ele não irá mudar. Então, todas essas são constantes. Vamos ver aqui o exemplo de uma fórmula. Nós temos aqui igual π vezes A2 elevado à potência 2. Então, vamos lá. O π, ele retorna o número π 3,1416. Esse π, essa função aqui, que é uma função. Então, ele é uma função. Aqui poderia ser também soma, qualquer função do Excel. Então, esse aqui é uma função. Esse asterisco aqui, nós já vimos que é um operador. É um operador de multiplicação. O A2, o que significa o A2? O A2 é uma referência. Ele está pegando uma referência de uma outra célula e colocando na fórmula aqui. Então, A2 é uma referência. Esse sinal de circunflexo é um operador que indica potenciação, que indica expoente. Um operador. E o 2? Esse 2 aqui. Esse 2 é uma constante. Esse 2 ele não irá mudar. Se você colocar ele aí, ele não irá mudar no decorrer do tempo. Sempre constante. Não mudará. É uma constante. Então, são aqui um exemplo de uma fórmula que tem função, tem operador, tem referência e tem constante. Repetindo agora que não é necessário que em uma fórmula tenha todas essas partes, que tenha operadores, que tenha constante, operadores e referência. Não. Pode haver apenas funções? Pode sim, pode haver apenas funções. Agora vamos adentrar na função soma. A função soma adiciona valores individuais, referências ou intervalos. Veja só, valores individuais, referências ou intervalos. Por exemplo, igual soma A2 até A10, ponto e vírgula, C2 a C10. Ele vai fazer a soma desse intervalo com esse intervalo. Adiciona os valores das células. Adiciona os valores nas células A2 a A10, bem como nas células C2 a C10. Vamos ver qual é o formato da função soma? O formato da função soma é esse aqui. Igual soma. Então, nós temos aqui igual soma. Aí temos o primeiro argumento, número 1. Temos o segundo argumento e assim por diante. Esse primeiro argumento, o que ele faz? É o primeiro número que se deseja somar. Então, aqui, quando você abre o parênteses, você vai colocar o primeiro número que se quer somar. Pode ser uma constante, pode ser uma referência, pode ser um intervalo. Então, ele pode ser o quê? Esse número que eu coloco aqui, nesse primeiro aqui, ele pode ser o quê? Ele pode ser um número, posso botar 4. Ele pode ser uma referência de célula, B6. Ele pode ser um intervalo de referência, B4 a B8. Então, tudo isso pode ser colocado nesse valor número aqui. Aí, ponto e vírgula. Esse segundo número aqui, segundo número que se deseja somar. Nesse segundo número, podemos especificar até 255 números adicionais. Então, eu posso colocar o primeiro número aqui, o segundo número, o terceiro, o quarto, tudo separado com ponto e vírgula. E esses valores aqui eu posso colocar até 255 valores desse. Eles seguem o mesmo critério do número 1. Qual é o mesmo critério? Ele pode ser esse valor aqui, ele pode ser número, pode ser referência, ele pode ser intervalo. E outro, esse argumento é opcional. Não necessariamente eu vou precisar colocar esse segundo valor. Se eu fizer uma função, a função soma, e apenas que eu quero somar um determinado valor, posso preencher apenas esse.
Mas se tiver outros valores a preencher também, eu posso colocar esse, posso colocar, separar com ponto e vírgula esse. Mas esse aqui não é obrigatório, é opcional. Você pode apenas colocar um valor, um intervalo, ou pode ser um número, ou uma referência de célula ou intervalo. Então, esse segundo valor é opcional. Você pode usar ou não, dependendo do que você quer somar. Boas práticas para a função soma. Então, nós vamos ver algumas formas de fazer a função soma na qual não incorreremos em algum erro. Então, nós vamos fazer a função soma de modo a evitar alguns erros. Então, vamos a algumas recomendações. Não devemos fazer a função soma igual a 1 mais 2, ou igual a A1 mais B1 mais C1. Isso nós devemos fazer. Funciona? Funciona. Se a gente colocar 1 mais 2 vai dar igual a 3, vai dar igual a 3. Se a gente somar A1 mais B1 mais C1, vai fazer a soma de acordo com o que está nessas células? Irá fazer. Mas podemos correr alguns riscos e acontecer alguns erros nessa função. Eles estão sujeitos a erros. Dentre eles pode ocorrer o erro de digitação. Vamos para a tela. Por exemplo, se eu colocar, vou somar desse jeito, você concorda comigo que se eu fizer essa soma assim, eu corro um grande risco de errar na digitação? Então, qualquer erro que você fizer aqui, além de ser muito mais fácil de nós errarmos, é difícil de saber onde que está o erro. É difícil de descobrir onde está o erro. Então, nós devemos evitar esse tipo de soma. Somar os números. Igual 1 mais 2 mais 3. Devemos evitar esse tipo. Por quê? Porque pode ocorrer erros dos quais o erro de digitação é 1. Mas tem outros erros que podem acontecer. E qual a melhor forma de evitar esse erro? É usando a função soma, que a gente pode usar A1 até E1. E aqui colocar os valores. Fica muito mais fácil, se ocorrer algum erro, fica muito mais simples de se localizar onde é que está o erro de células individuais. Quando se utiliza a fórmula igual a 1 mais B1 mais C1 para efetuar uma soma, pode ocorrer o erro valor. Esse erro ocorre quando qualquer das células referenciadas contiver texto. Então, vamos lá, vamos ver como é que é esse erro. Qual é o erro valor? Vamos somar aqui, igual a 1 mais B1 mais C1. Eu vou colocar 2, 3, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, soma 6, dá certo. Mas se por acaso 1, 2, 3, a soma 6. Mas por acaso a gente digitar numa dessas células um texto. Ó, veja, deu o erro valor. Então, esse tipo de soma, ele pode ocorrer esse erro quando uma das células contiver um texto. Vou colocar o texto nesse aqui, deu o mesmo erro, porque ele não sabe retirar da função os valores que não sejam os valores que sejam texto. Então ele não consegue diferenciar. Então ele causa esse erro. Mas isso não ocorre se eu usar a função soma. Veja só. Igual soma a 1 B1. Então, enter. E agora, tá aqui 1, 2, 3. Dá o mesmo valor, soma 6.
Mas se eu colocar um texto aqui, ele percebeu que na célula B1 tem um texto e ele excluiu o texto. Então, somou apenas os valores 3 mais 1, 4. Então, ó, ele não causou erro, ele soube excluir o valor que é texto. Se eu colocar texto aqui também, ele vai excluir o valor para apenas somar o A1, porque apenas nele tem valores numéricos. Então, isso não se usarmos aquela outra forma de somar, causaria um erro. Mas usando a função soma, esse erro é evitado. Ó, outro erro que pode ocorrer é o ref, de referência. Tal erro ocorre caso se exclua uma linha ou se insira linhas ou colunas que contêm os valores somados. Então, vamos ver aqui. Igual, se eu colocar A1, B1 mais C1, colocar aqui igual A1 mais B1 mais C1. Então, vamos fazer a soma. Vejo que está somando certinho. Mas se eu excluir uma coluna, o que acontece? Opa, deu um erro de referência. Então, para corrigirmos isso, vamos com Ctrl Z. O correto seria usar a função soma e usar todo o intervalo A1. Agora não é ponto e vírgula, é 2 pontos, A1 a C1. Então ele vai ver todo o intervalo, veja aqui que deu 6 o valor. E se eu excluir, veja que ele atualiza. Eu excluir, ele atualiza. Então, nesse caso, colocamos a célula, o intervalo de A1 até C1. E essa é a última dica. Sempre que você for fazer a fórmula soma, sempre que você for fazer a função soma, prefira colocar os intervalos de células. Se você tiver uma célula A1 até a C3, coloque na função todo o intervalo. A1 até 2 pontos, A1 até C1. Por quê? Também porque isso é uma boa prática, além de evitar erros também. Então, prefira fazer a soma com intervalo de células ao invés de referências individuais. É também uma boa prática. Por exemplo, ó, soma A1, A2 e A3. Então, você pega assim, esse A1 e A2 e A3, coloca A1 a A3. E esse B1, B2 e B3, você coloca de B1 a B3. Isso também, além de ser uma boa prática, evita alguns tipos de erro, como o erro de referência. Chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe o seu like, faça algum comentário e compartilhe com seus amigos que também gostam de aprender o Excel. Valeu e até a próxima!